tudo bem com vocês? Então hoje vamos fazer esse tapete que vocês viram aí no comecinho do vídeo, tá? Para esse tapete eu vou estar utilizando esse fio, é o fio da Euroroma Fantasia, na cor cinza com rosa. Eu não tenho a numeração porque é sobra de fio, tá? E vou fazer o acabamento com essa cor salmão, também da Euroroma, fio número 6. Mas vocês façam de preferência, né, a cor que tiver em casa, a cor de preferência de vocês. Pode fazer em uma tonalidade também. Vamos fazer com agulha 3,5 e usar a tesoura para os arremates. Gente, estou gravando aqui em cima na minha área e está próximo à rua. Então vocês vão escutar alguns barulhos de carro passando, moto. Eu vou estar tentando pausar o vídeo assim que possível para não atrapalhar, tá bom? Então vamos lá? Iniciei aqui então com um cordão de 50 correntinhas, tá? Feitas 50 correntinhas, laço a agulha e vamos contar aqui abaixo, ó. 1, 2, 3, 4 e na quinta vamos fazer um ponto alto. Na próxima corrente, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Vamos ficar com 4 pontos altos aqui. Então, mais um aqui. E soma meus 4 pontos altos, ó, tá? Sem contar a vira, temos 4 pontos altos. 2 correntes, pula 2 pontos de base e no próximo repete o bloquinho de 4 pontos altos, tá? 1, 2, 3 e 4. Aí 2 correntes de separação, pula 2 de base e repete. Vamos ficar no total de 8 bloquinhos de 4 pontos altos. Cheguei aqui no final e fiquei com os meus 8 bloquinhos, ó. Agora aqui nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntes e fechar com ponto baixíssimo aqui, ó, do outro lado do ponto alto. Opa, escapou. Fechar com ponto baixíssimo. Agora vamos subir 1, 2, 3 correntes que formam um ponto alto, mais 2 que é de espaço. Ficamos com 5 correntes. Laço a agulha, vou aqui, ó, no último ponto alto e vou fazer um ponto alto. No espaço de correntinha, 2 pontos altos. E aqui no primeiro ponto alto da carreira anterior, vou fazer um ponto alto. Fiquei com um bloquinho de 4 pontos altos. 2 correntes de espaço, vou no último ponto alto e faço um ponto alto em cima dele. No espaço de corrente, 2 pontos altos. E aqui no primeiro ponto alto, um ponto alto, ficando com um bloquinho de 4 pontos altos, ó, tá? Vou fazer assim até chegar aqui na outra volta. Chegando aqui na outra voltinha, fiz as 2 correntes, vou aqui, ó, no último ponto alto, vou fazer um ponto alto. E agora aqui, ó, tenho a argolinha. Então, nessa argolinha eu vou fazer 12 pontos altos aqui dentro dela. 1, 2... Feitos 12 pontos altos aqui dentro, eu vou aqui, ó, nesse primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto também aqui na direção dele, tá? Então, eu fiquei aqui no total de 14 pontos altos. Vou fazer as 2 correntes, vou aqui no último ponto alto, vou fazer um ponto alto em cima dele, ó, e 2 pontos altos no espaço de correntinha. E um ponto alto aqui no primeiro ponto alto. Já formei mais um bloquinho de 4 pontos altos. 2 correntes de separação, vou no último ponto alto, faço um ponto alto. No espaço de corrente, 2 pontos altos. E aqui no primeiro ponto alto, em cima dele, um ponto alto. Dessa maneira, até chegar aqui na outra volta. Chegando aqui onde tem outra volta, eu vou fazer as 2 correntes de separação, vou no último ponto alto e vou fazer um ponto alto aqui dentro. Agora aqui eu tenho a minha argolinha, eu vou fazer aqui os 12 pontos altos aqui dentro, tá? Feitos os 12 pontos altos, eu vou fechar
com um ponto baixíssimo, ó, na terceira correntinha aqui, ó, 1, 2, 3. Então, eu fecho aqui com um ponto baixíssimo, tá? Então, finalizamos aqui a carreira. Então, da mesma maneira que ficou desse lado, ficou desse, tá? Nessa próxima carreira, vamos subir 1, 2, 3 correntes. E aqui dentro do espaço de correntinha, ó, vou fazer os 2 pontos altos. E no primeiro ponto alto aqui, um ponto alto em cima dele. Fiquei aqui com o bloquinho de 4 pontos altos. 2 correntes de separação. Vou aqui no último ponto alto, faço um ponto alto em cima dele. E no espaço de corrente, 2 pontos altos. Então, da mesma maneira que vamos fazer os bloquinhos de 4 pontos altos. Até o final, chegando na voltinha, tá? Fiz aqui meu último bloquinho. E o último pegou aqui no primeiro ponto alto, certo? Agora aqui eu vou fazer mais um ponto alto. No próximo ponto de base. No próximo um ponto alto. Fiquei no total de 6 pontos altos. Vou fazer uma corrente. No próximo vou fazer um ponto alto. No próximo um ponto alto. Uma corrente. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma corrente. E vamos fazer aqui ponto alto. 2 pontos altos. Então, eu já estou aqui com o bloquinho de 1, 2, 3 pontos altos separado por uma corrente. Uma corrente. Um ponto alto. 2 pontos altos. Fiquei com mais um bloquinho de 2 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 4. Uma corrente. E agora aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Um para cada ponto de base. 1, 2 e 3. Aqui no espaço de corrente, 2 pontos altos. E aqui no primeiro ponto alto, um ponto alto. Então, eu fiquei com 6 pontos altos, da mesma maneira que eu fiquei desse lado, tá? E aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4 bloquinhos de 2 pontos altos, separado por uma corrente. Aqui eu sigo fazendo os bloquinhos, 2 correntes e os bloquinhos de 4 pontos altos, tá? Da mesma maneira. Tá, ó. Vou fazer até chegar aqui na outra volta. Então, cheguei aqui na voltinha, vamos fazer da mesma maneira que fizemos do outro lado, ó. Já fiz meu último bloquinho. Então, aqui eu faço mais 2 pontos altos. Ficando com 6 aqui, né? Uma corrente de espaço. Próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui o espaço de correntinha. No próximo, um ponto alto. Desculpa, gente, era o barulho que tava e eu pausei, tá? Meu cachorrinho ainda continua. No próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente de espaço. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Mais um bloquinho aqui de 2 pontos altos. Uma corrente, um ponto alto e mais um ponto alto. Ficando com mais um bloquinho, certo? Uma corrente de espaço. E aqui eu completo, ó, os 2 pontos altos que falta, né? Para finalizar a carreira. E fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha, ó, tá? Então, ficou dessa maneira. Se vocês tiverem dúvida, é só voltar o vídeo, tá? Ver novamente como é que faz, que dá certinho, tá? Nessa próxima carreira, vamos subir 1, 2, 3 correntes. E no mesmo ponto de base, um ponto alto. Vamos completar aqui os pontos altos quando fizermos a volta. E vamos completar aqui, ó, com esses 2 pontos altos que deixamos aqui, ó. Que tá ficando aqui, tá? Aqui vou fazer 2 correntes. Vou aqui, ó, no último ponto alto e faço um ponto alto. No espaço de corrente, 2 pontos altos. No primeiro ponto alto aqui, um ponto alto.
duas correntes de espaço, vou aqui no último ponto alto, faço um ponto alto. E sigo fazendo da mesma maneira, tá? Os bloquinhos de 4 pontos altos. Vou fazer aqui, ó, minhas duas correntes e já cheguei aqui nesses pontos altos, 6 pontos altos aqui. Vou pular 2 de base, no primeiro vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo um ponto alto e no próximo um ponto alto. Fiquei com 4 pontos altos. Duas correntes de espaço e aqui, ó, no primeiro ponto alto aqui do bloquinho de 2 pontos altos, no primeiro eu vou fazer um ponto alto mais um ponto alto, ficando com 2 no mesmo ponto. No próximo um ponto alto. Duas correntes de espaço. Tem aqui meu próximo bloquinho, eu vou repetir. 2 pontos altos no mesmo ponto de base e no próximo um ponto alto. Nessa carreira estamos ficando com 3. Duas correntes e vou repetir aqui meus 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo um ponto alto, duas correntes e aqui eu tenho meu último bloquinho de 2 pontos altos. Então vou fazer 2 pontos altos no primeiro e um ponto alto em cima do próximo, tá? Duas correntes de espaço e aqui eu tenho 6. Então, aqui, vou fazer meus 2 pontos altos. E mais um ponto alto no próximo. Mais um ponto alto no próximo. Duas correntes, pulo aqui meus pontos de base. 2, né? E no último aqui eu faço um ponto alto e vou repetir os bloquinhos de 4 pontos altos, ó. No espaço de correntinha 2, no último ponto alto aqui, um ponto alto em cima dele. Tá? Dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? Na carreira anterior era 2 pontos, agora nessa ficou com 3, tá? Então, vamos fazer assim até chegar nessa outra volta. Chegando aqui na volta, ó, já fiz as duas correntes, vou pular 2 pontos de base e aqui no primeiro eu vou fazer 2 pontos altos, 2 pontos no mesmo ponto de base. No próximo um ponto alto e no próximo um ponto alto. Fiquei aqui com os 4 pontos altos. Duas correntes de separação, aqui eu tenho o meu bloquinho de 2. No primeiro eu vou fazer 2 pontos altos, no próximo um ponto alto. Então, da mesma maneira que fizemos daquele lado, vamos fazer desse, ó. Duas correntes de separação, 2 pontos altos aqui da carreira anterior. No primeiro, faz o aumento, né? 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto alto, ficando com 3, né? Então, vou fazer assim até chegar aqui no último. Chegando aqui, ó, tem aqui os 2 pontos que faltam para completar os 4, né? Fiz as duas correntes. Então, um ponto alto no primeiro e um ponto alto aqui no último, tá vendo? E aqui eu fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha, tá? Então, ficou aqui os 4 pontos altos da mesma maneira desse lado, tá? Então, aqui, mais uma carreira finalizada, ó. Nessa próxima carreira, vamos subir 1, 2, 3 correntes. E aqui eu tenho meu próximo ponto de base, vou fazer um ponto alto. Tenho espaço de corrente, vou fazer 2 pontos altos. E aqui, no primeiro ponto alto da carreira anterior, um ponto alto. Eu tenho aqui 5 pontos altos. Quando completar a carreira, eu vou completar aqui os 2 restantes que faltam aqui, ó, tá? Vamos ficar no total de 8 pontos altos, tá? Que aqui vai ser um aumento, né? Então, vamos ficar aqui no total de 3, somando com 5, 8. Aqui eu sigo da mesma maneira, 2 correntes de espaço, vou no último ponto aqui de base e faço um ponto alto. Espaço de corrente, 2 pontos altos. Escapou aqui. Fica com 2 pontos altos. No primeiro ponto alto de base, um ponto alto, ó. Ficou dessa maneira. Então, eu sigo fazendo assim, até chegar aqui na volta.
Chegando aqui na volta, ó, fiz as minhas 2 correntes, vou aqui no último ponto alto de base e faço um ponto alto. No espaço de corrente, 2 pontos altos. E aqui eu tenho meus 4 pontos altos da carreira anterior. Vou fazer aqui ponto alto em cima de ponto alto. E aqui no último eu vou fazer um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então aqui eu fiquei com 8 pontos altos. 2 correntes de espaço. Tenho aqui, ó, meu bloquinho de 3 pontos altos da carreira anterior. No primeiro eu vou fazer um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Nos próximos, um ponto alto e um ponto alto. Fiquei agora com 4. Então, nessa carreira, vamos ficar com um bloquinho de 4 pontos altos por causa do aumento. Então, aqui no primeiro, aumento. 2 pontos altos. Nos seguintes, faz ponto alto em cima de ponto alto. E vai seguir dessa maneira até o último. Chegando aqui no bloquinho de 4, eu volto com vocês. Chegando aqui no bloquinho, vou fazer as 2 correntes de espaço. Tenho o primeiro ponto alto, então aqui eu vou fazer um aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Faço ponto alto em cima de ponto alto. E no espaço de correntinha, 2 pontos altos. E aqui no primeiro ponto alto, ó, um ponto alto. Fiquei, então, aqui com os 8 pontos altos. Mesma coisa que fizemos desse lado. Vamos seguir fazendo os bloquinhos de 4 pontos altos da mesma maneira. Vou fazer o meu até chegar na outra volta e vamos repetir o que fizemos nessa volta. Chegando aqui na volta, ó, vou fazer aqui o primeiro ponto alto, que nós vamos ficar no total de 8 pontos altos, da mesma maneira que fizemos aqui, ó. Então, já tem um, aqui no espaço de corrente 2, ficamos com 3, aqui é o completo, né? Ponto alto em cima de ponto alto, e no último, vamos fazer o aumento, ó. Aqui no último, 2 pontos altos. No mesmo ponto de base, ó. Então, fiquei com 8 pontos altos. 2 correntes de espaço. Aqui eu tenho o bloquinho de 3. No primeiro, eu vou fazer o aumento. Próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Agora, aqui ficamos com 4. Nessa carreira, vai ser bloquinhos de 4 pontos altos. Sempre no primeiro ponto alto, um aumento, tá? Então, vou fazer os meus aqui e volto com vocês. Chegando aqui, ó, vamos completar aqui para ficar os 8 pontos altos. Então, as 2 correntes de espaço. No primeiro, vou fazer os 2 pontos altos, que é um aumento. E aqui no próximo, um ponto alto. E aqui eu fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, ficamos aqui com os 8 pontos altos da mesma maneira desse lado e igual essa volta, tá? Nossa, tá parecendo cinza só aqui, né? É a luz da câmera, mas essa cor, ela é cinza com rosa e o rosa quase não aparece. Mas depois eu vou ver se eu consigo mudar para vocês conseguirem visualizar melhor a cor. Mexi aqui um pouquinho na cor, ó, mas mesmo assim ainda tá... não dá pra ver. Então, aqui nessa próxima carreira, vamos fazer as 3 correntes de início. No próximo ponto de base, um ponto alto. Vou fazer as 2 correntes de espaço, pula 2 de base e no próximo um ponto alto. Aqui eu vou fazer o bloquinho de 4 pontos altos, ó, no espaço de correntinha, 2 pontos altos.
E no primeiro ponto alto, um ponto alto. Tenho o meu primeiro bloquinho. Peraí que escapou aqui. Tá? E quando terminar a carreira, a gente completa aqui o bloquinho de pontos altos. Então, vou seguir dessa mesma maneira até chegar aqui nos 8 pontos altos. Fiz aqui meu último bloquinho de 4 pontos altos, vamos fazer 2 correntes, pula 2 pontos de base e no próximo vamos fazer um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Sigo aqui fazendo o restante dos pontos, um para cada ponto de base, ó. Vamos ficar aqui no total de 6 pontos altos. Dessa maneira. 2 correntes de espaço. Tem aqui meu bloquinho de 4 pontos altos. No primeiro eu vou fazer o aumento. 2 pontos altos. No mesmo ponto de base. E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Aqui nessa volta, nós vamos ficar com os bloquinhos de 5 pontos altos, ó, tá? Fazer dessa maneira até chegar do outro lado. Chegando aqui nos 8 pontos altos, no primeiro vamos fazer o aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E sigo aqui fazendo até completar os 6 pontos altos. 4, 5 e 6. 2 correntes de espaço e aqui, ó, no último ponto faz um ponto alto. E aqui eu completo o bloquinho ficando com 4 pontos altos, tá? No último ponto, um ponto de base. Um ponto alto. E sigo fazendo da mesma maneira. Até chegar aqui na outra volta. Chegando aqui, ó, tem os 8 pontos, já completei meu último bloquinho, fazer 2 correntes, pulo 2 pontos de base no primeiro aqui, depois pulando os 2, faz 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E aqui eu completo até chegar no último ponto. Chegando aqui no último ponto, né, ficamos com 6. Vamos fazer 2 correntes. Aqui eu tenho meu bloquinho de 4 pontos altos, então no primeiro eu vou fazer o aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto, ficando com 5 nessa volta. Dessa maneira. E finalizo aqui, tá? Antes de terminar, eu volto com vocês. Chegando aqui, ó, vamos completar os pontos altos que falta, né? Então, 2 correntes. No primeiro, o aumento. E finalizo aqui com ponto alto para cada ponto de base restante, ó. Aqui eu fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, ficamos aqui com 6 pontos altos. Então, finalizamos mais uma carreira. Nessa próxima carreira, vamos fazer as 3 correntes, próximo ponto de base, um ponto alto. Nas 2 correntes, 2 pontos altos. E aqui no primeiro ponto alto, um ponto alto. Quando terminar a carreira, a gente completa os pontos altos. Vamos ficar no total de 10 pontos altos. 2 correntes de espaço, vou aqui no último ponto, faço um ponto alto em cima dele. Então, vamos repetir aqui os bloquinhos de 4 pontos altos até chegar na volta e eu venho com vocês. Cheguei aqui e aqui eu fiz o meu último bloquinho e vamos completar os pontos altos ficando com 10, tá? Nesse próximo ponto de base, vamos fazer 2 pontos altos, ficando com aumento. E agora, sigo completando os restantes com ponto alto. Então, ficamos aqui no total, com o bloquinho, 10 pontos altos, tá? Aqui, da mesma maneira, 2 correntes. Tem o bloquinho de 5, agora vamos ficar no total de 6, e no primeiro sempre vai ter o aumento.
sigo aqui completando os pontos altos. Dessa maneira. Chegando aqui, eu faço as duas correntes, ó. E aqui eu tenho meu primeiro ponto alto, então eu faço aqui um aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E aqui eu completo os restantes com ponto alto. Um para cada ponto de base. No espaço de corrente, 2 pontos altos. E no primeiro ponto alto, um ponto alto. Então, ficou dessa maneira. Aqui eu faço 2 correntes e continuo fazendo os bloquinhos de 4 pontos altos até chegar aqui na outra volta. Chegando aqui, ó, tem os pontos, né? Então, eu vou aqui no primeiro, faço um ponto alto aqui quer dizer, no último, né? Ponto alto do bloquinho anterior. De correntinha, espaço de correntinha, 2 pontos altos. E aqui um ponto alto. Sempre completo meu bloquinho e depois completo os pontos altos. Aí, no próximo é o aumento, ó. 2 pontos altos. Mesmo ponto de base. E agora eu completo aqui os pontos altos. Um para cada ponto de base. Tá? Ficando dessa maneira, com os 10 pontos altos, ó. 3, 6, 9, 10. 2 correntes de espaço, e aqui meu bloquinho de 5 pontos altos, vamos ficar com 6. No primeiro, sempre é o aumento. E faço ponto alto em cima de ponto alto. Dessa maneira. Fazer até chegar aqui para completar os pontos altos. Chegando aqui, vamos completar os pontos altos. Então, 2 correntes. No primeiro, um ponto alto. E mais um no mesmo ponto de base, formando o aumento. E sigo completando os pontos altos restantes. Um para cada ponto alto de base. Fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Sempre confere, tá? A quantidade de pontos, ó, 3, 6, 9, 10. Para sempre tá igual certinho, tá bom? Nessa próxima carreira, vamos fazer as 3 correntes. Próximo ponto de base, um ponto alto. Aqui, vamos fazer 2 correntes de espaço, pula 2 de base e no último aqui faz um ponto alto. Completando aqui para fazer o bloquinho de 4 pontos altos, ó. Da mesma maneira como das outras carreiras, tá? Quando terminar, a gente completa aqui com os pontos altos. Então, vou fazer aqui os bloquinhos até chegar aqui na volta. Cheguei aqui na volta, onde tem os 10 pontos altos da carreira anterior, completei meu último bloquinho, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos de base, e aqui no primeiro, no próximo, vou fazer o aumento, ó. 2 pontos altos no mesmo ponto de base, e sigo aqui completando os meus pontos altos, um para cada ponto de base, ficando no total de 8 pontos altos. Tá? Dessa maneira, ó. 2 correntes de espaço, e aqui eu vou fazer os aumentos. Tenho 6, agora vamos ficar com 7. No primeiro ponto alto de base, sempre um aumento, e completo os restantes com ponto alto, ficando com 7. Dessa maneira, ó. Fazer assim até chegar aqui do outro lado. Chegando aqui, ó, nos 10 pontos altos, vamos fazer no primeiro um aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E seguir fazendo o restante, até completar a quantidade de pontos altos.
Então, fiquei aqui, 3, 6, com os 8 pontos altos, tá? 2 correntes de espaço, pulo 2 de base, e no próximo faço um ponto alto, e vou fazer aqui o bloquinho de 4 pontos altos, ó. Da mesma maneira. Sigo fazendo assim, até chegar aqui no próximos 10 pontos. Chegando aqui, faço as 2 correntes, ó, né? Pulo os 2 de base e aqui no primeiro já faço um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E completo aqui os pontos altos. Vamos ficar no total de 8 pontos altos. Tem 3, 6, 7 e 8. 2 correntes de espaço e aqui eu tenho os 6 pontos altos. Vamos fazer aqui no primeiro um aumento, ficando com 7 no total. Vou fazer assim por todos e finalizar com um ponto baixíssimo. Tá? Chegando aqui, eu volto com vocês para poder finalizar com ponto baixíssimo. Chegando aqui, ó, para completar os pontos altos, faço as 2 correntes. No primeiro ponto alto, o aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base e completo o restante com pontos altos. Ficando no total de 8 pontos altos, tá? Da mesma maneira dos outros lados, ó. Fecha com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, fica dessa maneira. Nessa próxima carreira, vamos fazer 1, 2, 3 correntes. No próximo ponto de base, um ponto alto. No espaço de corrente, 2 pontos altos. E aqui no primeiro ponto da carreira anterior, um ponto alto, tá? Quando voltar aqui, né? A gente chega aqui para finalizar, vamos completar aqui a carreira, tá? Dos pontos altos. Vamos seguir fazendo aqui os blocos de 4 pontos altos. Da mesma maneira. Na lateral, tá? É sempre da mesma maneira. Então, vou fazer aqui até chegar aqui nos pontos altos. Chegando aqui, ó, nos pontos altos, né? Eu já fiz meu último bloquinho. E aqui eu continuo fazendo os pontos altos até completar 10 pontos altos, tá? Nessa carreira aqui não tem o aumento aqui desse lado. Agora, nós vamos fazer diminuição. Então, vou fazer até completar aqui, ó. E vou deixar um sem fazer, tá? Então, fiquei com 3, 6, 9, 10 pontos altos, tá? Vou fazer as 2 correntes e aqui, ó, na correntinha da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Deixa eu puxar o fio. 2 correntes. E aqui agora eu vou fazer um ponto alto. Vamos fazendo os pontos altos e com a diminuição, nós vamos ficar aqui com 6 pontos altos, tá? Agora aqui não tem o aumento nessa carreira, tá? Então, ó, tá vendo? Deixa um sem fazer, deixa um sem fazer. Então, faz as 2 correntinhas e aqui na correntinha da carreira anterior, faz um ponto alto, 2 correntes e faz ponto alto em cima de ponto alto e deixando o último sem fazer. Tá? Deixa eu fazer mais esse aqui para vocês verem. Opa. Vou no embalo, né, ó. Aí, aqui, então, deixo o último sem fazer, tá? Ficando com 6. Então, aqui, o restante da mesma maneira. E eu volto com vocês aqui no último. Chegando aqui, ó, nesses pontos altos, nós vamos pular o primeiro e vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto até o último ponto alto de base. Vamos ficar com 10 da mesma maneira que fizemos do outro lado.
Aqui eu completo. Os 2 pontos altos. E o último aqui no ponto alto da carreira anterior. Então, fiquei com 3, 6, 9, 10 pontos altos, tá? Da mesma maneira que fizemos desse lado. Aqui eu faço as 2 correntes e sigo fazendo o bloco de 4 pontos altos da mesma maneira. Então, eu vou fazer assim até chegar desse lado aqui. Chegando aqui nos pontos altos, fiz meu último bloquinho. Vou completar aqui os pontos altos e deixando o último sem fazer. Da mesma maneira que fizemos lá na outra ponta. Dessa maneira aqui. Então, deixa o último sem fazer. Faz 2 correntes, na argolinha de corrente da carreira anterior, um ponto alto, 2 correntes, e vamos fazer aqui ponto alto em cima de ponto alto e deixando o último ponto alto sem fazer, tá? Dessa maneira. 2 correntes, repete o ponto alto na argola, 2 correntes e repete os pontos altos, deixando aqui o último sem fazer. Chegando aqui onde começamos, né, no final da nossa carreira e onde começamos, vou pular o primeiro ponto e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto até finalizar os pontos aqui. Fecha com ponto baixíssimo na terceira correntinha, ó, tá? Então, ficamos com 3, 6, 9, 10 pontos altos, da mesma maneira dos outros lados, tá? Fica assim. Nessa próxima carreira, vamos fazer 3 correntes, um ponto alto. Faço 2 correntes, pulo 2 de base e no próximo eu faço um ponto alto. No espaço de correntinha, 2 pontos altos. E no próximo ponto de base aqui da carreira anterior, um ponto alto. Fiquei aqui com o bloquinho, tá? Então, vamos seguir da mesma maneira, fazendo os bloquinhos de 4 pontos altos. Chegando aqui na volta, eu venho com vocês. Chegando aqui nos pontos altos, fiz o meu último bloquinho, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos de base e fazer ponto alto em cima de ponto alto, deixando um ponto alto no final. Vamos ficar aqui no total de 6 pontos altos. 3, 6. 2 correntes de espaço. E aqui, onde tem o ponto alto da carreira anterior, vamos fazer 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Dessa maneira aqui, ó. Feitos os 3 pontos altos no mesmo ponto de base, vamos fazer 2 correntes. E aqui temos os 6 pontos altos. Vamos ficar com 5 pontos altos, deixando o último ponto alto de base sem fazer. Cinco pontos altos, 2 correntes de espaço e vamos repetir aqui os 3 pontos altos no mesmo ponto de base. 1, 2 e 3. 2 correntes e vou repetir aqui os pontos altos, deixando o último sem fazer, tá? Vou fazer dessa maneira até chegar aqui nos últimos pontos altos. Chegando aqui nos pontos altos, vamos pular o primeiro e vamos fazer aqui os 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
duas correntes, pulo 2 de base, no próximo e último aqui faço um ponto alto. No espaço de correntinha, 2 pontos altos. Então, vamos repetir aqui os bloquinhos de 4 pontos altos da mesma maneira. Chegando aqui, eu venho com vocês. Chegando aqui nos pontos altos, né? Fiz meu último bloquinho de 4 pontos altos, faço duas correntes, pulo 2 de base e no próximo eu faço os pontos altos, né? Completando 6, um para cada ponto de base e deixando o último sem fazer. Dessa maneira. Duas correntes e vamos repetir o que fizemos do outro lado, né? Em cima do ponto alto, 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Duas correntes. Repita aqui os pontos altos, deixando o último sem fazer, tá? Então, vou fazer dessa maneira até chegar aqui onde começamos. Chegando aqui nos últimos pontos, vou pular o primeiro e vou nos próximos e completar ponto alto em cima de ponto alto, ficando com 6 pontos altos. 2, 3 e 4. Já temos 2 do começo e aí fecha com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Dessa maneira. Nessa próxima carreira, vamos fazer as 3 correntes. Próximo ponto de base, um ponto alto. No espaço de corrente, 2 pontos altos. Aqui no primeiro ponto alto do bloquinho da carreira anterior, um ponto alto. Duas correntes de espaço e vamos seguir agora fazendo os bloquinhos de 4 pontos altos da mesma maneira. Ficando assim, e quando chegar aqui nos pontos altos da volta, eu venho com vocês. Chegando aqui nos pontos altos da volta, já fiz meu último bloquinho. E aqui eu continuo fazendo os pontos altos até completar 8 e deixando o último ponto de base sem fazer. Ficando dessa maneira. Duas correntes de espaço, aqui eu tenho meus 3 pontos altos da carreira anterior. No primeiro, eu vou fazer 2 pontos altos. No próximo, um ponto alto. E no último, 2 pontos altos. Ficamos com 5 pontos altos. Duas correntes de espaço. Vou aqui nos bloquinho de 5 pontos altos da carreira anterior, vou fazer os pontos altos e deixar o último sem fazer. Ficando com 4 pontos altos. Duas correntes de espaço, vou aqui, ó, já no meu primeiro ponto alto dos 3 da carreira anterior, eu vou fazer o aumento. 2 ponto alto, mesmo ponto de base. No do meio, um ponto alto. E no último, 2 pontos altos, ficando com mais um aumento. Então, vamos seguir dessa maneira, até chegar aqui nos últimos pontos altos. Cheguei aqui nos pontos altos, vou fazer as duas correntes, vou pular o primeiro e vou no próximo e faço ponto alto em cima de ponto alto. Vamos ficar aqui com os 8 pontos altos, da mesma maneira do outro que fizemos do outro lado, né? 5, 6, 7 e 8. Duas correntes de espaço e aqui eu vou repetir os bloquinhos de 4 pontos altos que fica nas lateral. Vou fazer assim até chegar aqui no próxima volta. Chegando aqui nos pontos altos da volta, fiz os meus 4 pontos altos e aqui vou completar pontos altos, deixando um ponto alto de base sem fazer.
ficando dessa maneira. Duas correntes de espaço. E aqui tem os 3 pontos altos da carreira anterior, então vou fazer da mesma maneira que fiz do outro lado. 2 pontos altos no primeiro ponto de base. No próximo, um ponto alto. E no último, 2 pontos altos. Ficando com 5. Dessa maneira. Duas correntes. Aqui vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. E no último, deixo sem fazer, tá? Ficando com 4 pontos altos. Dessa maneira. Agora é só repetir até chegar aqui onde começamos. Chegando aqui onde começamos, né? Vou pular o primeiro ponto de base e vou nos próximos completar com ponto alto. Ficando aqui com os 8 pontos altos. Fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha, tá? Fica dessa maneira. Nessa próxima carreira, vamos fazer 3 correntes. Próximo ponto de base, um ponto alto. Duas correntes, pulo 2 de base e no próximo faz um ponto alto. E aqui no espaço de correntinha, 2 pontos altos, vamos fazer o bloquinho aqui de 4 pontos altos. Sigo fazendo então os bloquinhos de pontos altos até chegar aqui na volta. Chegando aqui na volta, fiz os 4 pontos altos do grupinho, vou pular 2 de base e vou no próximo e faço um... Opa, esqueci as correntinhas. 2 correntinhas de espaço, pulo 2 de base, no próximo faço ponto alto. Ponto alto em cima de ponto alto, deixando o último sem fazer. Ficando com 4. 2 correntes de espaço, aqui eu tenho 5 pontos altos da carreira anterior. Vou fazer aqui no primeiro um aumento, 2 pontos altos dentro do primeiro. Sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto. E no último, vou fazer um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Deixa eu puxar o fio aqui. Feito isso, vou fazer 2 correntes. Aqui eu tenho os 4 pontos altos da carreira anterior, vou fazer no primeiro um ponto alto, no próximo um ponto alto e no próximo um ponto alto. Vou deixar o último sem fazer, ficando com 3. 2 correntes e vou repetir o que fiz aqui nesse primeiro, que é o mesmo daqui, tá? Então, aqui vamos ficar com 7 pontos altos. E aqui nessa parte do motivo, vamos ficar com 3. Então, é só fazer dessa maneira, pela volta toda. Cheguei aqui, ó, do outro lado, né? Onde tem os pontos altos. Fazer as 2 correntes, pulo o primeiro, faço 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Da mesma maneira que está aqui desse lado, ó. Faço 2 correntes, pulo 2 de base e no último, um ponto alto. Agora, aqui já estamos na lateral, vamos fazer os bloquinhos de 4 pontos altos. Dessa maneira. Chegando aqui na outra volta, eu venho com vocês. Chegando aqui nos pontos altos da volta, fiz as 2 correntinhas de espaço, pulo 2 pontos de base e no próximo faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. E o último, ficando com 4 e deixando 1, tá? 2 correntes de espaço e vamos repetir o que fizemos do outro lado, tá? 2 pontos altos no mesmo ponto de base, no primeiro. Um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto. E no último, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 2 correntes, tenho os 4 pontos altos, vou ficar com 3 aqui. 1, 2
e 3, deixando o último sem fazer. Então, eu vou repetir assim até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, vou fazer as 2 correntinhas de espaço, pulo o primeiro e completo o restante com pontos altos, ó. Ficando aqui com os 4 pontos altos, fecha com ponto baixíssimo na terceira correntinha, ó. Fica dessa maneira. Próxima carreira, vamos subir as 3 correntes. Próximo ponto de base, um ponto alto. Corrente de espaço aqui da carreira anterior, 2 pontos altos. E no primeiro ponto alto de base, um ponto alto, ó. 2 correntes, pulo 2 de base. No próximo, um ponto alto. Vamos repetir aqui na lateral os bloquinhos de 4 pontos altos. Chegando aqui, ó, na volta, onde tem os motivos, fiz os 4 pontos altos. Agora aqui vou... Peraí, deixa eu ver aqui. Fui conferir para ver se tá certo. Então, agora aqui é um ponto alto e mais um ponto alto. Ficamos aqui com 6 pontos altos, deixando o último sem fazer, tá? 2 correntes. Aqui no espaço de correntinha, vamos fazer um ponto alto, 2 correntes. Aqui eu tenho os meus 7 pontos altos da carreira anterior. Vou pular o primeiro e vou no próximo. Vou fazer ponto alto em cima de ponto alto e vou deixar o último também sem fazer. Ficando assim. 2 correntes de espaço, no espaço de corrente um ponto alto, 2 correntes, e aqui eu tenho os 3 pontos altos. Vou fazer no primeiro um ponto alto, no próximo um ponto alto, ficando com 2 pontos altos, deixando o último. 2 correntes, no espaço de correntinha da carreira anterior, um ponto alto. E agora, vamos repetir o que fizemos aqui, ó, da mesma maneira aqui, tá bom? E repete até chegar aqui no último motivo. Chegando aqui, onde tem os 4 pontos desse lado, vamos pular o primeiro e vamos fazer no próximo ponto alto em cima de ponto alto. Vamos ficar aqui com 6 pontos altos. 3, no espaço de corrente, 2 pontos altos. E no primeiro ponto alto aqui do bloquinho, um ponto alto. Ficando com 6. 2 correntes de espaço, vou no último ponto da carreira anterior aqui do bloquinho e vou repetir os blocos de 4 pontos altos. Fazer assim até chegar aqui do outro lado. Cheguei aqui onde tem os 4 pontos, né, do outro lado, fiz aqui os 4 pontos altos do bloquinho, vou fazer aqui mais 2 pontos altos, 1 e 2. Ficando com 6 e deixando o último. 2 correntinhas de espaço. Um ponto alto na corrente de espaço da carreira anterior. E vamos repetir o que fizemos desse lado, tá? Então, aí é só vocês olhar desse lado e fazer da mesma maneira desse lado. Eu não vou ficar fazendo e falando, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Chegando aqui onde começamos, vou pular o primeiro ponto e vou no próximo e faço um ponto alto para completar a carreira. E aqui eu fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, fiquei aqui com 6 pontos altos, tá? Então, fica dessa maneira. Nessa próxima carreira, vamos fazer as 3 correntes, próximo ponto de base, um ponto alto. Fazer aqui 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base, vou no próximo e faço um ponto alto. Espaço de correntinha, 2 pontos altos. E vamos fazer aqui o bloquinho de 4 pontos altos, ó. Tá? Então, aqui é só repetir os bloquinhos de 4 pontos altos até chegar aqui na volta. Chegando aqui onde tem os motivos, já fiz minhas 2 correntinhas de espaço, pulo 2 pontos de base, vou no próximo e faço um ponto alto, no próximo um ponto alto. Fiquei com 2, deixo o último sem fazer. 2 correntes de espaço,
faço um ponto alto no espaço de correntinha da carreira anterior, 2 correntes, no próximo espaço um ponto alto, 2 correntes, aqui eu tenho 5 pontos altos, vou pular o primeiro, vou no próximo, faço um ponto alto, no próximo um ponto alto e no próximo um ponto alto, ficando com 3, deixando o último sem fazer, tá? O primeiro e o último a gente deixa sem fazer. 2 correntes de espaço, vai no próximo espaço de correntinha, um ponto alto, 2 correntes, próximo espaço, um ponto alto, 2 correntes, e aqui onde tem os 2 pontos altos da carreira anterior, vou no primeiro e faço um ponto alto, 2 correntes de espaço, deixo o último sem fazer, e no espaço de correntinha, um ponto alto, 2 correntes, espaço de correntinha, um ponto alto, 2 correntes, e aqui eu tenho 5 pontos altos, vamos deixar um de cada lado, sem fazer, ficando com 3. Então, agora é só repetir dessa maneira por todos os motivos, tá? Se tiver dúvida, é só voltar um pouquinho o vídeo, que agora aqui é só repetição. Chegando aqui, ó, do outro lado do motivo, tá? Vamos fazer da mesma maneira que fizemos aqui, vamos fazer aqui. Então, fiz minhas 2 correntinhas, pulo o primeiro de base, vou no próximo, faço um ponto alto, no próximo um ponto alto, ficando com 2 igual do outro lado. 2 correntes, pulo 2 de base, no próximo, no último aqui eu faço um ponto alto, ó. E aqui eu vou repetir os bloquinhos de 4 pontos altos. Tá? Dessa maneira. Fazer assim até chegar aqui no outro motivo. Chegando aqui do outro lado, fiz as minhas 2 correntinhas, pulo 2 de base, faço 2 pontos altos, um para cada ponto de base. E pulo o último. 2 correntes, ponto alto na correntinha da carreira anterior, 2 correntes, ponto alto no espaço de correntinha. Vamos fazer da mesma maneira que fizemos aqui desse lado, tá? 2 correntes, pulo o primeiro e o último, e vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, é só fazer dessa maneira e fechar com ponto baixíssimo onde começamos. Chegando aqui onde começamos, ó, vou pular o ponto de base que resta e vou fechar uma terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vai ficando dessa maneira. Nessa próxima carreira, vamos caminhar com ponto baixíssimo para o próximo ponto de base. Vamos fazer 1, 2, 3 correntes. No espaço de correntinha, 2 pontos altos. E aqui no próximo ponto alto da carreira anterior, um ponto alto. Ficamos com um bloquinho de 4 pontos altos. Então, aqui vamos repetir os bloquinhos de 4 pontos altos pela lateral, até chegar aqui onde tem os 2 pontos altos. Chegando aqui, ó, onde tem os 2 pontos altos, já fiz o último bloquinho de 4 pontos altos, pegando o primeiro ponto alto dos 2. Vou fazer 2 correntes, vou pular esse, e no espaço de correntinha da carreira anterior, um ponto alto. Aqui vai ser 2 correntinhas e um ponto alto para cada espaço, ó. 2 correntes, ponto alto. 2 correntes. Aqui eu tenho 3 pontos altos da carreira anterior. Vou pular o primeiro, vou no próximo, faço um ponto alto. 2 correntes, pulo o último. Vou no espaço de corrente e faço ponto alto, ó. 2 correntes, próximo espaço, ponto alto. 2 correntes, próximo espaço, ponto alto. 2 correntes, e assim por essa volta toda, ó.
e onde tem os 3 pontos altos, pula o primeiro, faz um ponto alto no do meio e deixa o último sem fazer. Então, vou fazer assim, pela volta toda, tá? E chegando aqui onde tem os dois, eu volto com vocês. Cheguei aqui onde tem os 2 pontos altos, vou fazer 2 correntes, vou pular o primeiro, vou no próximo e faço um ponto alto. Aqui no espaço de corrente, 2 pontos altos. E no próximo ponto de base, um ponto alto. Então, já fiz aqui um bloquinho de 4 pontos altos. 2 correntes e vou repetir os bloquinhos de 4 pontos altos aqui na lateral. Fazer assim, pela volta toda. E chegando aqui nessa volta, nós vamos repetir o que nós fizemos desse lado aqui, tá? Chegando aqui, ó, no final, vou fazer as 2 correntes, pulo esse primeiro ponto de base e fecho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Finalizamos aqui mais uma carreira. Olha que lindo que ele fica. Então, aqui eu já cortei o fio, porque eu vou trocar, né, a cor. Aqui esse fio eu puxo aqui para trás, e depois eu faço um nó e arremato, tá? Então, aqui eu vou usar a minha cor salmão. Vocês podem continuar fazendo o mesmo tom de cor que vocês estão fazendo, ou colocar 2 cores, tá? Com o meu fio salmão, já prendi na agulha. Agora, eu vou aqui na lateral, ó. Vou aqui em qualquer bloquinho dos pontos altos e vou prender o fio. Fazendo um ponto baixo. Vou subir 2 correntes e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Já puxo o fio para prender, ó. E aqui no espaço de 2 correntes, vamos fazer 2 pontos altos. Então, essa carreira vai ser todinha de pontos altos, tá? Ponto alto em cima de ponto alto e no espaço de correntinhas, 2 pontos altos. Eu vou fazer até chegar aqui na volta. Chegando aqui na volta, onde tem pontos altos e espaço de correntinhas, então, no espaço de correntinha, a gente continua fazendo 2 pontos altos para cada espaço. E em cima do ponto alto, um ponto alto, tá? Então, vai ser dessa maneira, nas pontas e nas laterais, da maneira que eu falei aqui no começo, tá? Então, vou fazer assim pela volta toda do tapete. E chegando aqui para finalizar, eu volto com vocês. Chegando aqui onde começamos, fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha, tá? Então, ó, fica dessa maneira. Vamos para a próxima carreira. Nessa próxima carreira, nós vamos fazer bloquinhos de pontos altos. Vamos fazer 3 correntes para iniciar. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Fiquei aqui com um bloquinho de 3 pontos altos. Vamos fazer com 4, tá? 4 pontos altos, para ficar igual aqui dos motivos. Vamos fazer 2 correntes, pula 2 de base, e no próximo vamos repetir bloquinhos de 4 pontos altos. Então, fica dessa maneira. Vou fazer até chegar aqui no último bloquinho. Chegando aqui, ó, na volta, vamos continuar fazendo da mesma maneira. Pula 2 de base e faz o bloquinho de 4 pontos altos. Caso vocês vejam que tá repuxando, aí ao invés de pular 2 pontos de base, né? Em vez de vocês pular 2 pontos de base, pula apenas um para poder não repuxar, tá? O meu eu vou fazer pulando 2 pontos de base. Então, vamos fazer assim pela volta toda do tapete.
E antes de terminar, eu volto com vocês. Chegando aqui no final, faço as 2 correntes e fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Ó, fica assim, tá? Dessa maneira. Agora aqui, vamos trabalhar. Vamos caminhar aqui com pontos baixíssimos por entre os pontos altos aqui, até chegar no espaço de corrente, ó. Cheguei no espaço de corrente, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 1, 2 correntes e aqui dentro eu vou fazer 3 pontos altos. Contando com as correntinhas, fiquei com 3. 1, 2, 3 correntes e vou fazer ponto picô. Volto no espaço e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Fiquei aqui com leque e um picô, tá? Vou fechar com ponto baixo, ó. Tem o primeiro, o segundo, no terceiro ponto de base, ó. Fechei com ponto baixo. Laço, agulha, tem o próximo espaço e eu vou repetir aqui os 3 pontos altos. O ponto picô. E novamente 3 pontos altos, formando aqui o leque, né? Vocês podem estar fazendo outro bico de acabamento, tá? Fica a critério de vocês, tá? Eu tô fazendo com esse que eu gosto e vai ficar bem legal. Então, aqui eu fecho com ponto baixo no terceiro ponto e repito pela volta toda do tapete, tá? Então, vou fazer o meu e já volto com vocês. Então, aqui já finalizei, arrematei, né? Fechei com ponto baixíssimo e arrematei o fio. Olha só que lindo que ele ficou, com esses detalhes. Gente, eu não sei quem fez esse modelo, de quem é a criação, mas quem souber pode me mandar para mim estar dando os créditos, tá? As meninas estavam me pedindo e aí eu gravei a videoaula. Olha que lindo. A medida dele ficou com 73 centímetros no comprimento e 45 na largura. E aí eu achei que tava faltando ainda algum detalhe, né? E eu fiz então 2 flores, olha que lindas, tá? Fiz aqui na cor salmão. Se vocês querem videoaula dessa flor, vocês deixem aqui abaixo no comentário que eu estarei fazendo para vocês, porque aqui no vídeo já está muito longo esse vídeo, tá? Então, para não ficar assim um vídeo muito cansativo, eu faço a videoaula, tá? Dessa flor separada. É só deixar aí abaixo nos comentários que eu estarei fazendo para vocês, tá? Olha que lindo, vou colocar uma ali e a outra aqui, ó. O que que vocês acham? Tá torto, deixa eu pôr mais pra cá, aí. Olha, eu adorei esse detalhe. Então é opcional, quem quiser com a flor ou sem a flor, tá? Vai de gosto. Eu vou colocar as flores. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar aqui no vídeo o seu joinha. Convido você aí que está assistindo para se inscrever aqui no canal e ative o sino para receber as novidades. Quero agradecer o carinho de todos sempre. Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo desse vídeo nos comentários que eu estarei respondendo. Peço que compartilhem, divulguem para me ajudar, tá bom? Um grande abraço e até breve!